Oi pessoal, meu nome é Silvia, sou professora de língua inglesa do IFMA Campus Araioses e estou aqui para falar um pouco sobre as minhas experiências relativas à minha área, que é estudos da linguagem, e contribuir um pouco a gente refletir sobre variações linguísticas, preconceito linguístico, refletir sobre as influências das línguas africanas no português brasileiro e também refletirmos sobre letramento, né? O remix, olha. E, por fim, vamos falar sobre o grafite como letramento de resistência. Então, vamos lá. Bom, então vou começar minha fala com alguns questionamentos. Vocês já ouviram falar sobre preconceito linguístico? Vocês já ouviram falar sobre a fala de negros ou a fala de nordestinos, a fala de, por exemplo, paulistas ou cariocas? Então, sobre o viagem de estudo sociolinguístico, gostaria de deixar bem claro que, pessoal, quando se trata de português falado ou até mesmo escrito, não existe certo e nem errado. Isso mesmo, eu não posso dizer que alguém falou uma frase incorreta, por exemplo, os meninos brincaram. Está errado, porque a gente costuma falar isso de maneira informal, mas isso está errado. Não. A gente tem o quê? Uma estrutura que ela é regular na sociedade, as pessoas falam recorrentemente usando o artigo no plural e o menino sem marcação de plural, mas somente usar o artigo no plural já é compreensível que são os meninos. Então não é necessário estar usando essa desinência final de S, né? De marcador de pluralidade. Não. Então, assim, porque isso é uma variedade linguística e que muitas vezes na verdade, muitas vezes negada pela sociedade. Por quê? Porque é colocada como sem nenhum prestígio, não é o que você não consegue a ascensão profissional falando dessa forma, muitas vezes, né? Em geral, o que é de prestígio é a linguagem mais padrão, aquela das gramáticas normativas. Mas não, é uma variedade linguística que é falada pela maioria da população brasileira e que a gente deve dar o devido valor a ela. E deve reconhecer isso como também gramatical, só que uma gramática diferente da padrão, né? Então, de acordo com Marcos Banho, o autor do livro Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, né? O termo preconceito designa de uma atitude prévia que assumimos diante de uma pessoa ou de um grupo social, antes de interagirmos com ela ou de conhecê-la, uma atitude que, embora individual, reflete as ideias que circulam na sociedade e na cultura em que vivemos. Conforme o autor, assim como a pessoa pode sofrer com preconceito por ser mulher, pobre, negra, indígena, homossexual, nordestina, deficiente física, etc., também pode receber avaliações negativas por causa da língua que fala ou do modo como fala sua língua. Então, isso significa dizer que muitas vezes o preconceito linguístico refrata, né, o que a sociedade já discrimina, já é preconceituosa com certas pessoas que comunicam essa variedade linguística. Mas a norma culta é avalorizada. Sim, como eu já havia refletido anteriormente. Marcos Banho também fala uma citação bem interessante. Ele diz o seguinte: o que se valoriza no discurso da norma culta, né, chamada de culta, é apenas uma modalidade de cultura, justamente a das elites urbanas, da classe média branca,
como se todo o resto que a maioria da nossa população não tivesse cultura nem fizesse parte da sociedade. Não é isso? Em seu livro, esse linguista, né, um grande linguista, inclusive, é um livro pequenininho de bolso, né, um pocketzinho, que vocês devem encontrar facilmente nas bibliotecas. E vale muito a pena a sua leitura. Então, esse linguista ele afirma que o preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado da língua, que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários, e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos, tá? São plurais e bem diferentes entre si, né? Aí você vai dizer, sim, com certeza há várias formas de se falar. Vamos perceber por exemplo, dentro do Brasil, a gente tem um português do nordestino, o piauiense fala de uma maneira diferente do cearense. Então, dentro das regiões, há suas diferenças. Há diferenças entre o português do Piauí ou do Maranhão, ao português de Portugal, desculpa, ao português do Rio de Janeiro, da Bahia, e por aí vai, né? Outro trecho que eu achei interessante do livro Marcos Banho para trazer para vocês é quando analisado de perto o preconceito linguístico. Ele diz o seguinte: deixa claro que o que está em jogo não é a língua, pois o modo de falar é apenas um pretexto para discriminar o indivíduo ou um grupo social por suas características socioculturais, socioeconômicas, gênero, raça, classe social, grau de instrução, nível de renda, etc. Então, muitas vezes é um pretexto para discriminar uma pessoa, né? Como ele bem coloca. E a esse ponto a gente vai refletir sobre as variedades linguísticas, né? Que eu já meio que pincelei um pouquinho antes. Então a gente deve compreender que toda língua possui variações linguísticas. Toda língua, tá? Inclusive a língua inglesa, que eu sou professora de língua inglesa. Então, trabalho um pouco, não como eu gostaria, né? Trabalhar as variedades linguísticas, porque é muito engessado ainda a questão do livro didático. No entanto, é muito interessante a gente falar sobre o inglês negro, sobre as várias variantes que a língua inglesa possui também. Então, todas as línguas elas possuem suas variações, porque justamente a língua ela é viva, a língua ela não é fixa, então ela vai se moldando à medida que a sociedade vai criando novas formas de falar, criando novos vocabulários e por aí vai, né? Então essas variações elas podem ocorrer de diferentes formas, né? Existe a variação geográfica ou diatópica, que é a bem mais clara de a gente exemplificar, como o português do Brasil, o português de Portugal, o português da África. Como a gente tinha falado, né? O português de Minas Gerais, o português, não falar de quem é de Minas Gerais, o português de quem é do Maranhão, falar de Araioses e por aí vai, né? Todos os falares, todos que eu estudo português, na verdade. Existe a variação histórica ou diacrônica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, então, com o transcorrer do tempo. Vocês não acham, uma pergunta para vocês não acham que o português de trovadores, lá da literatura, difere do português de autores modernos, como J.K. Rowling, né, a autora do Harry Potter? Então, imagina se compararmos a escrita não monitorada, né, das pessoas da época do descobrimento do Brasil, e se compararmos a escrita não monitorada dos jovens da internet. Aí você vai ter VC, aí você vai ter Crush, você vai ter tantas outras incorporações, né, no falar, mas isso é a língua livre. Também ocorre a variação social ou diastrática. O que significa isso? É uma variação que é percebida segundo os grupos ou classes sociais.
Por exemplo, uma conversa entre professores de língua portuguesa, diferente de uma conversa entre moradores de rua, né? E isso depende também muito vamos dizer assim, que esses professores eles estejam num contexto de um seminário, né? De uma mesa redonda, numa plateia, com uma plateia. E eles vão estar ali usando uma linguagem mais monitorada de sua fala. Afinal, eles querem passar a cientificidade do que eles estão discutindo ali, né? Usando fundamentação teórica, e por aí vai. Já fala, por exemplo, de moradores de rua, muitas vezes não há preocupação. Muitas vezes, né? Não posso definir que seja sempre assim. Afinal, nossa internacionalidade, nosso contexto de situação vai definir muitas vezes a maneira como a gente vai estar falando. Agora percebam, até mesmo a questão, quando estou entre doutores, eu me porto de uma maneira, eu sou doutora, né? Digamos, né? Eu me porto de uma maneira, mas quando eu estou em casa, com a minha família, eu já estou mais bem despreocupada. A maneira como eu escrevo no instituto difere totalmente, não vou dizer totalmente, mas muito da maneira como eu escrevo entre os meus amigos num chat. E é isso, é competência linguística, essa competência que todas as pessoas elas vão tendo ao longo de sua vida, né? Vão desenvolvendo. Acontece o seguinte, se os interlocutores não souberem adequar os usos dessas variações, podem ocorrer incompreensões. Imagina, o médico está principiante, digamos, né? Vai atender um paciente e ele vai usar o nome científico da doença, muitas vezes o paciente não vai compreendê-lo. Então, isso pode acontecer que não vai haver, né, a compatibilidade da comunicação. Se os interlocutores não souberem adequar os usos dessas variações, podem ocorrer incompreensões, que é o que acontece, por exemplo, se temos um médico principiante e esse médico vai receitar para o paciente ou vai falar sobre a doença ao paciente e usa um termo científico, muitas vezes esse paciente ele não vai compreender ele, certo? Então, temos que ter esse cuidado de adequar a maneira como a gente vai falar com os nossos interlocutores. Interlocutores são com quem aqueles a gente está conversando. Então, vale lembrar que pessoas de mesmo grupo social expressam-se com falas diferentes, né? De acordo com as situações de uso, sejam situações formais ou informais. Isso é competência linguística. Então, pessoal, temos também as variação situacional ou diafásica. Como assim? Como eu já falei para vocês, as variações, elas meio que entrecruzam. Então, ocorrem de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, imagina, às vezes ocorre até risos, né? Quando eu estou em sala de aula e eu pego e uso uma gíria bem jovem, de adolescente mesmo, né? Na minha fala. Então, isso não é recorrente na minha maneira de me posicionar, de mediar a minha aula, né? Então, foi com a minha intenção, mas acaba sendo um pouco provocador e acaba ocorrendo os risos. Mas há interações, foi isso que eu falei. Mas há algo que a gente deve refletir um pouco, né? Sobre o contexto. O contexto ele é muito, muito importante no momento da enunciação da fala. Enunciar é proferir, dizer, né? Proferir a linguagem. Então, levei um cano. Se eu disser assim, solto, posso compreender de diferentes formas, né? Então, é necessário conhecermos o contexto de situação, pois poderemos interpretar de duas maneiras.
ao menos, né, que eu posso dizer aqui, a não ser que vocês tenham uma outra situação que vocês possam depois me falar. Mas o interlocutor queria dizer que levou um cano para casa, né, um pedacinho, um tubo de plástico, ou ele poderia ter dito, ou queria dizer que alguém não pagou, ele levou um cano, alguém não pagou ele, né? Refletindo sobre essas variedades linguísticas, o que eu posso dizer a vocês é que, infelizmente, esse conhecimento ainda não é trabalhado na formação básica a contento. Eu posso dizer, por exemplo, na minha formação formação inicial, que a gente chama assim, gente. A graduação seria a formação inicial. A formação continuada seriam especializações que nós professores, aliás, todas as profissões precisam ter. A gente precisa sempre estar voltado a nos formar sempre, né? Buscar uma formação continuada. Então, na formação básica, seria a formação de ensino médio. Então, a minha formação básica nunca refleti sobre variações linguísticas, variedades linguísticas, variantes, não. Na universidade, na minha formação inicial, sim, já iniciei essa reflexão e foi um momento muito importante na minha vida. Assim, eu fiquei, sabe aquela questão, como é que a gente fala? Poxa, me dá arrepios, assim, me deu arrepios na época e me dá até hoje. Poxa, a minha fala, eu não posso desprestigiar a minha fala. Ela é uma língua, ela é linguagem também, e ela precisa ser valorizada, né? Não posso menosprezá-la, né? Então isso, graças a Deus, eu posso assim falar, que aconteceu na universidade, né, comigo. Mas imagina, eu precisei cursar letras para poder refletir isso. Então eu entrei na universidade em 2006 e concluí em 2010. Agora, aqueles que estudaram comigo, dessa minha trajetória, né, eu estudei em escola pública, que vieram comigo, não refletiram até o momento, pelo menos até ingressar à universidade. Eu não sei que caminhos eles percorreram, pode ser que depois eles tenham refletido sobre isso, até porque os livros didáticos eles têm mudado bastante, têm favorecido o ensino reflexivo sobre diferentes variedades linguísticas. Apesar de eu não estou trabalhando com a língua portuguesa, né? Eu, na verdade, não tenho formação ainda em língua portuguesa. O professor de língua portuguesa pode até dizer melhor. Mas, folheando alguns livros, eu percebo sim, inclusive, há algo que toca no que concerne ao ensino da língua inglesa também, sobre variações. Ainda é muito pouco, mas há. Então, assim, é necessário que nós, professores da educação básica, possamos refletir isso com os nossos alunos. Como aponta Marcos Banho, né? Ele fala o seguinte: a instituição escolar tem sido há séculos a principal agência de manutenção e difusão do preconceito linguístico. Percebam a seriedade, né? E de outras formas de discriminação. Afinal, é na escola que a gente tem toda uma formação sobre o que é o português, né? Sobre como eu devo me expressar. Mas me expressar nas academias, me expressar no lado profissional, é uma norma padrão, não uma norma culta. O termo culto, inclusive, ele não é muito bem colocado, porque ele vai reafirmar mais ainda essa questão do preconceito, né? Nós, estudantes, me colocando na posição de vocês, nós, professores e população em geral, podemos ser agenciadores, tá? De uma desconstrução sobre essa falsa crença de um falar correto. Devemos, na realidade, estimular o respeito por diversos falares que compõem a nossa rica língua brasileira, né? Não é verdade? Agora vamos refletir um pouco sobre a influência africana em nosso português brasileiro. As línguas africanas influenciaram o português falado no Brasil
sobretudo no que diz respeito à linguagem popular. Então, a nossa linguagem popular, no dia a dia, ela, inclusive, por essa questão da gramaticalidade da linguagem popular, ela deriva sobretudo das influências africanas, das línguas africanas, como apontam alguns estudos realizados por Peter, Lucchesi, certo? De acordo com Peter, no Brasil é notória a invisibilidade e o esquecimento a que ficaram relegadas as línguas africanas e a fala do negro, apesar de que desde 1441 inúmeros negros africanos foram trazidos ao Brasil em cativeiro por meio do tráfico transatlântico como consequência da expansão portuguesa. Então eram falas invisíveis, né, nesse meio todo. Outro ator que reflete um pouco sobre a questão dessas influências africanas no português brasileiro é Lucchesi. Ele é autor do livro Língua e Sociedade Partidas, a polarização e sociolinguística do Brasil. Ele afirma o seguinte, que até o século XIX, 2/3 da população do Brasil não era falante nativa ou filha de falantes nativos portugueses. As crianças aprendiam português a partir da variedade falada pelos adultos. Ou seja, se 2/3 da população do Brasil não era falante nativa, então eles falavam português como segunda língua, certo? Língua estrangeira. E nós, falantes como língua estrangeira, nós acabamos assim, nosso desenvolvimento da fluência não ocorre da mesma forma como a língua materna. Então leva um pouco tempo. Muitas vezes a gente vai fazer aquela mistura de interlíngua entre uma língua e outra. Então as crianças que eram filhos desses não nativos aprendiam português a partir da variedade falada pelos adultos, né? Adultos que já estavam em processo de aquisição de uma segunda língua. Então acontecia que essas crianças, elas adquiriam o português através de uma transmissão linguística que o Lucchesi coloca como irregular. Agora imaginem aí, essas crianças, elas aprendiam através de pessoas adultas que não falavam português como língua materna, então era uma fluência diferente do que um falante nativo. E o que o Lucchesi chama de adquirir uma segunda língua defectiva, né? Porque, na verdade, elas meio que não tinham uma fluência completa, meio que faziam comparações com a sua língua materna, o que é natural. Quem é professor de língua estrangeira sabe que há essas interferências de uma língua na outra. Então, isso levou a um processo de simplificação morfológica da língua portuguesa. Então, se 2/3 do Brasil, então havia muitos não nativos, e desses não nativos tiveram filhos, e esses filhos foram aprender a maneira como o português era falado pelos pais. E isso aconteceu num processo de simplificação morfológica, como ele bem coloca, que caracteriza, segundo o autor Lucchesi, 2015, nossa linguagem popular atual, no nível da morfossintaxe. E aqui eu mostro para vocês um quadro de influências de línguas africanas do Brasil, no português do Brasil. Então, fonte. Essa fonte é através dos estudos de Eda Pessoa de Castro. Eu fiz uma pesquisa sobre os artigos, teses, dissertações relacionadas a essa autora, e ela tem muitos trabalhos relacionados sobre as influências das línguas africanas no português brasileiro. Então, em relação à morfologia e sintaxe, nesse quadro resumitivo, ela coloca o seguinte: existe uma tendência na linguagem popular brasileira de assinalar o plural dos substantivos apenas pelos artigos que sempre os antecedem. Exemplo, os livros, as casas, que é o que eu havia falado para vocês já anteriormente sobre uma forma peculiar que a gente fala, no dia a dia. Pelo menos eu reconheço que muitas vezes eu coloco somente a marca do plural no artigo, muitas vezes. Então, os livros, as casas, segundo o padrão do plural dos nomes, feito por meio de prefixos nas línguas bantus.
A instabilidade é uma outra característica, né? A instabilidade de gênero dos nomes, observada no cancioneiro português antigo e também na linguagem popular e na fala do preto velho. Entidade muito popular na Umbanda. Exemplo, Minha Senhor. Bom, sobre isso eu não vejo recorrência no falar do piauiense, no piauiês, né? E nem no maranhês. Certamente em outras regiões do Brasil, lá pela Bahia, seja comum as pessoas se expressarem dessa forma, né? Eu nunca fui à Bahia, também não conheço todo o Brasil, então certamente é uma recorrência na nossa fala coloquial, nossa fala do dia a dia. Então, em relação à fonologia e pronúncia, existe a tendência a omitir as consoantes finais das palavras ou transformá-las em vogais, o que coincide com a estrutura silábica das palavras em banto e em iorubá, que nunca terminam em consoante. Exemplos: falar, dizer, Brasil, né? Brasil. O que eu posso dizer é que, de fato, isso é recorrente na nossa maneira de falar daqui do Nordeste, né? A gente vai falar com alguém, a gente não fala falar, né? Pode ser que quando a gente está monitorando a nossa fala, a gente fale. Pelo menos assim, eu digo a gente, mas com quem eu convivo, né? Então, é interessante perceber o quanto realmente há essa influência dessas línguas africanas no nosso português brasileiro. Um outro exemplo de influência seria relativa ainda de acordo com a estrutura silábica dessas línguas, tendências a omitir encontros consonatais pela intromissão de uma vogal entre elas. Então, é muito comum eu escutar as pessoas falarem assim também, sobretudo as mais antigas, ou quando eu, por exemplo, em alguns povoados que eu já fui no interior do Piauí, né, no interior do Maranhão, acaba acontecendo também. Exemplo, fulô para flor, sarava para salvar, por aí vai, tá? Então, assim, a gente vai reconhecendo que a língua, o falar dos negros, dos escravos, se encruzaram ao falar do nosso português, né? Do português, ele foi se confluindo. Eu vou só retomar novamente aqui, eu vou ter que apagar essa parte. Mas continua, depois lembra de apagar, pelo amor de Deus. Então, como a gente pode compreender, essas variadas regularidades que a gente reconhece como morfossintaxe do falar brasileiro. Então, concluímos aqui um pouco sobre essas nossas reflexões relativas às influências africanas ao português brasileiro e reconhecemos que, de fato, ainda há muito preconceito, mas ainda é o que a gente pode trabalhar de maneira em que a gente possa lutar pela valorização também dos falares locais e reconhecer essa riqueza dessas influências africanas do nosso português brasileiro. Então agora vamos iniciar a reflexão sobre o grafite como letramento de resistência. Vamos refletir o seguinte: a escrita ela está em todos os lugares. A gente, por exemplo, envia cartas, é mais difícil hoje em dia, mas a gente envia e-mails, a gente distribui bilhetes, né? A gente muitas vezes envia uma mensagem no WhatsApp, a gente anuncia a venda de um produto pelo Facebook, a gente às vezes conversa com alguém através de vídeo, através de fotos. As placas de trânsito, elas nos orientam, o semáforo, as cores do semáforo,
O extrato da conta bancária nos informa valores sobre a nossa vida. Letreiros que se espalham pelas ruas da cidade, pichações que conseguimos ver nos muros, enfim, são muitas formas de se comunicar no nosso cotidiano. Isso são letramentos da nossa vida diária, né? Então, conforme Klein, o que seria esse letramento? Então, o letramento surge como uma forma de explicar o impacto da escrita em todas as esferas de atividades, e não somente nas atividades escolares. Então, antes se refletiu o quê? Que o menino devia aprender a ler e escrever. Só que hoje a gente sabe que na verdade, as teorias, né? As teorias têm refletido a importância do contexto social, têm refletido a importância de aquela aprendizagem ser significativa, que ela deve ir muito além de ler e escrever as letras do alfabeto. Eu devo reconhecer outras formas de codificação que são importantes para a sociedade e que eu reconheço aquilo como prática social de leitura e escrita, né? Então, para Kleiman, né, que é um estudioso sobre as competências e habilidades relativas à leitura e escrita no Brasil, o conceito de letramento surge como uma forma de explicar o impacto da escrita em todas as esferas de atividades e não somente nas atividades escolares, né? Então, reconhece vai além do que é se ensinado na escola, ou seja, os processos de leitura e escrita de forma alguma se encerram ali. Então, a gente entende o letramento. Então, reconhecemos o grafite como letramento. Afinal, se eu digo que letramentos são o estudo e desenvolvimento de diversas práticas sociais de leitura e escrita que são estabelecidas pela sociedade, eu reconheço, por exemplo, que as diversas formas de comunicação que estabelecemos, como, por exemplo, o grafite. O grafite é uma manifestação, é uma forma de codificação em que eu uso ícones, símbolos, em que eu uso cores, em que eu me expresso. E por que eu chamo de letramento de resistência? Isso me baseando em muitos autores que falam, né? Porque é de resistência, porque é uma forma, muitas vezes, de o falante da periferia manifestar-se. Seria uma maneira de ele comunicar com a cidade, com a população, com o transeunte. Então, se eu digo resistência de resistir, isso significa não sucumbir, permanecer firme. Se eu digo resistência, resistir, significa estabelecer-se, reaparecer. Então, eu estabeleço-me, eu me reconheço e eu resisto e resisto. Eu não sucumbo, eu permaneço firme, eu luto. Então, por isso, o grafite reconhecemos como letramento de resistência. Retomando sobre toda a pré-história, eu poderia dizer que o grafite ele vem desde, por exemplo, desses momentos em que o homem das cavernas ele usava a sua arte pictórica, né? Então, grafite poderíamos refletir que veio desde essa época, né? Em que o homem da pré-história ele pintava as paredes usando tintas minerais, né? Ou vegetais, enfim. Então, o grafite, como conhecemos hoje, ele teve origem na Nova York, na década de 70, quando jovens da cultura hip hop começaram a grafitar em vagões do metrô e nos muros das regiões mais pobres da cidade. Além da forma de comunicação entre gangues, o grafite era também usado como uma maneira de protesto das minorias sobre os problemas sociais que enfrentavam. Para Paulo Carrano, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Observatório Jovem do Rio de Janeiro, ele afirma o seguinte: toda a cultura hip hop, incluindo o grafite, é ato resistente
Desculpa, gente, retomar. Ele afirma o seguinte, que toda a cultura hip hop, incluindo o grafite, é ato resistente numa cidade que só nega direito, só nega voz. Ela ocupa, traz visibilidade da voz. Além disso, o grafite tem um papel de revitalização da vida ao que não tem cor. Nesse sentido, podemos refletir que o grafite ele humaniza e transforma o espaço urbano. Ele embeleza ao mesmo tempo que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar a sua própria miséria. Em cada mensagem, há sempre uma significação. Há um emissor ele profere uma mensagem para que seja compreendida de uma maneira pelo leitor. Então, em cada mensagem há um apelo, muitas vezes é um direito que aquele jovem quer garantir a sua vida em relação à cidade, o direito à dignidade, né, etc. Muitas vezes ele vem refletir sobre o amor, sobre a vida, ou realmente se reafirmar naquele meio. Então, existem centenas de projetos sociais que utilizam o grafite como forma de inclusão, geração de renda, educação e cidadania. Bom, pessoal, então termino aqui minha fala e minha contribuição sobre as variedades linguísticas, preconceito linguístico, as influências das línguas africanas no nosso português e sobre o grafite como letramento de resistência. Então, agradeço a todos.